Em Alvalade, Pablo Sarabia continua a fazer os adeptos leoninos sonhar, isto depois da vitória 1-0 da Espanha em casa da Suíça, ter afirmado em conferência de imprensa que tudo é possível nesta vida quando foi questionado sobre se haveria alguma chance de prosseguir a carreira em Alvalade. O cenário já foi clarificado pelo jornal Record e nada mudou entretanto. O canhoto não será leão na próxima temporada, dado o esforço financeiro que a SAD seria obrigado a fazer para contar com ele, completamente deslocado daquilo que tem sido a sua política. Ele que ganha 6,5 milhões de euros líquidos ao ano. O Sporting não será destino, mas o Atlético de Madrid parece disposto a avançar com uma oferta de 15 milhões de euros. O periódico catalão afirma que há uma possibilidade que irá atrasar um eventual negócio com o Sporting e até pode impossibilitar a concretização de um acordo. Na semana passada, Jorge Mendes reuniu-se com o presidente dos Culé, Joan Laporta, e o extremo português foi um dos assuntos em discussão. Apesar de Trincão querer ver o seu futuro resolvido rapidamente, a possibilidade de integrar a equipa catalã passa a ser uma possibilidade que até aqui ainda não fora equacionada. Xavi não teve a oportunidade de trabalhar com o jogador, daí querer estender-lhe a chance de o poder convencer na pré-época. Ainda é precoce dizer que Trincão sai das cogitações do Sporting, mas vai guardar-se o desejo de Ruben Amorim de ter o plantel completo no regresso aos treinos, marcado para 27 de junho. Para já, o Barcelona insiste em guardar uma percentagem do passe do atleta, que estará na ordem dos 30%, e só vê como hipótese um empréstimo com cláusula de compra obrigatória. Esse cenário agrada aos Leões, o problema é mesmo o preço, pois os culé exigiram pelo menos 20 milhões. Negócio fechado, Darwin rende 75 milhões de euros mais 25 em objetivos. O Liverpool garantiu ontem a contratação do uruguaio, que é esperado nas próximas horas em Inglaterra para fazer exames médicos e assinar um contrato válido para as próximas 5 épocas com os Reds. O negócio pode chegar mesmo aos 100 milhões de euros, sendo que a parcela inicial é de 75, metade paga a pronto. Acrescem ainda 5 milhões ao fim de apenas 10 jogos e outros 10 ao fim de 60 partidas. Os restantes 10 vão depender da performance individual e coletiva da equipa ao longo do contrato. Esta repartição foi a forma encontrada pela SAD encarnada para passar alguma receita para o próximo exercício, bem como baixar a fasquia nos objetivos. Recorde-se que o Almeria tem direito a 20% da mais-valia, no máximo de 10 milhões de euros, valores que tornam a transferência na mais alta do defeso até ao momento. Keylor Navas voltou a ser associado ao Benfica, ele que já o foi em 2019, quando estava ligado ao Real Madrid. Será que é desta que virá mesmo a ser reforço? Não acreditamos aqui no MTL. Isto essencialmente porque o jogador ganha qualquer coisa como 9,3 milhões de euros por temporada, um valor bastante elevado para os cofres da Luz e que poucos clubes estarão dispostos a pagar. Jota ainda se encontra em negociações com o clube da capital escocesa, ele que depois de uma época emprestada, agora o Celtic decidiu acionar a cláusula de opção de compra pelo português, mas ainda não há um acordo final entre as três partes e é nesta altura que estão a tentar ser negociadas a oficialização da contratação em definitivo, num encaixe financeiro a rondar os 7,5 milhões de euros. Poucas novidades relativamente a Ricardo Horta. Certo é que Rui Costa e Roger Schmidt continuam determinados a que o extremo inicie logo os trabalhos de pré-temporada. A verdade é que também António Salvador mantém-se irredutível e não parece disposto a ceder os 20 milhões de euros estipulados na cláusula de rescisão. O Futebol Clube do Porto está no mercado por um central e a prioridade é contratar no mercado brasileiro, onde João Vítor do Corinthians e Kaique do Santos são dois dos jogadores referenciados e que já motivam sondagens dos Dragões. O mais experiente dos dois é João Vítor, de 23 anos, e as notícias mais recentes dizem que dificilmente será vendido por uma verba abaixo dos 10 milhões. O Corinthians, em todo o caso, não fecha as portas e admite transferir do defesa já nesta janela de mercado. Não posso usar a palavra saída porque não está a acontecer, mas sabemos que as ofertas vão surgir. João Vítor é um atleta jovem que está no seu segundo ano como titular no clube, bem numa crescente técnica, então é natural que em algum momento chegue uma oferta, como já ocorreram muitas consultas. Mas não podemos falar que está de saída ou que não vai ficar mais. É um atleta que procura estar em condições para nos ajudar no próximo jogo. A abertura da janela é extensa para um jovem jogador tão promissor. As palavras são de Alessandro Nunes, um antigo jogador e atual gestor para o futebol do emblema paulista.
O Corinthians, refira-se, detém 55% dos direitos económicos de João Vítor, que também já foi associado ao Benfica. O restante do passe pertence ao Coimbra, onde o jogador começou a jogar. Este é um clube ligado ao banco BMG, que, como se sabe, tem sido parceiro estratégico do Futebol Clube do Porto. Basta recordar que foi essa entidade a patrocinar a construção do Museu dos Dragões. A questão do eixo da defesa é prioritária em relação a outros setores esportistas, mas isso não significa que a SAD esteja já na etapa final de contratação de um jogador. Certo é que é aí que o plantel está mais necessitado na sequência da saída de Chancel Mbemba e da não continuidade de Rubén Semedo. Mas ainda há um terceiro nome, Léo Ortiz. O Bragantino avalia-o em 12 milhões de euros e, segundo o UOL, a Fiorentina e o West Ham também o seguem. Independentemente do destino, Ortiz vê com bons olhos a cobiça. É sempre muito bom para o atleta ser valorizado desta forma, com o interesse de clubes europeus. Referiu ao podcast do Globo Sport: é importante para mim, acho que talvez esteja pronto para chegar ao mercado europeu, já amadureci bastante, afirmou, ciente do quanto é importante sair para a Europa. Álvaro Jaló vai mesmo fazer a pré-época com a equipa minhota. Agora o avançado hispano-guineense está na calha para realizar a pré-temporada com a equipa principal, comandada por Artur Jorge, vendo assim premiada a boa época que realizou na equipa B. No Famalicão há nomes e casos por resolver, como é o caso de Morer e Verdonken, tanto como Ofori. Este último, o futuro não está clarificado, sobretudo porque a continuidade em Israel, ao serviço do Ashdod, é um cenário cada vez menos provável. Franco Israel prepara-se mesmo para ser reforço do Sporting para a nova temporada. Os Leões chegaram a entendimento com a velha senhora e vão pagar 1,2 milhões de euros por 40% do guardião uruguaio de 22 anos. O Fulham de Marco Silva desistiu de contratar Zaidu ao Futebol Clube do Porto. Os responsáveis do clube inglês, que regressar à Premier League nesta nova época, estavam na disposição de avançar com 12 milhões de euros, mas a SAD, o Futebol Clube do Porto, pediu 25, um valor que acabou por assustar os ingleses. Falemos agora do caso de Everton Cebolinha, que está na lista de reforços do Flamengo, mas o processo ainda não tinha avançado de forma definitiva. Agora confirmada e assegurada a troca de treinador, os responsáveis do emblema carioca vão atacar o mercado em busca de reforços. Jojo, que tem previsto atacar com mais força a contratação do extremo dos encarnados, que encabeça a lista de prioridades do Fla. O extremo de 26 anos que as Águias contrataram ao Grêmio, num negócio que originou um investimento global e oficial de 22 milhões de euros, passadas 2 épocas e segundo a avaliação da SAD, sem o internacional canarinho justificar em pleno o valor gasto, abriu-se a porta de saída para o jogador, com a possibilidade de um montante a encaixar agora ser mais baixo que o assumido anteriormente. Isto porque já ocorreu a amortização de 2 dos 5 anos de contrato, ao que se junta a poupança em salários futuros. Na Luz, existe abertura para uma venda em torno dos 16 milhões, verba ainda dependente de todas as condições de pagamento que o Flamengo tenciona oferecer. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.